Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo, bem-vindos à aula 7 do curso de AutoCAD para celular. Nós vamos ver nessa aula o comando deslocar, que em inglês seria o comando offset, beleza? Então, eu tenho aqui um desenho para exemplificar que eu fiz apenas um círculo e os outros eu usei o comando deslocar para fazer círculos maiores e menores do círculo inicial que eu fiz. Por exemplo, vamos supor que esse daqui fosse o meu círculo original, os outros foram feitos a partir desse daqui, usando o comando deslocar. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o comando deslocar, usando alguns exemplos. Eu tenho aqui 4 maneiras diferentes que se apresentam aí no comando deslocar. Vamos usar esse primeiro aqui, que é através da distância. Eu venho e ou uso aqui embaixo selecionar, ou eu posso apertar direto aqui selecionando a linha que eu quero. Eu vou fazer assim que eu acho mais fácil. Selecionado o objeto, vejam que mudou aqui embaixo já a lista de comandos. Eu vou vir aqui, ó, deslocar. Vou clicar nele. Aí ele pergunta aqui, ó, deslocar, especificar distância de deslocamento ou selecionar uma das opções aqui, ó, através, apagar ou camada. Uma outra coisa que ele mostra, ela em cima é configurações atuais, apagar fonte não, camada, origem. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou colocar, por exemplo, aqui embaixo na linha de comando, a distância que eu quero. Eu vou colocar 100 e vou dar um Enter. Vejam que o que está em azulzinho é o objeto origem, ó, que eu selecionei. Se eu puser o ponteiro aqui do mouse, vamos dizer assim, que não é mouse, né? Mas o cursor para cima, e tocar, ele fez um para cima. Vejam que eu ainda estou com o comando ativo. Qual objeto eu quero agora deslocar? Ó? Vou pegar o de baixo, por exemplo. Na verdade ele pegou de cima, mas tudo bem. Vou pôr ele para cima. Agora eu quero o de baixo aqui, ó. Por que ele está pegando só o outro? Agora pegou de baixo. Tem que tomar cuidado para ele pegar o certo, ó. Tá vendo que eu estou duplicando, deslocando, né? Fazendo um outro igual e ele mantém o original. Tudo bem? Se eu apertar aqui embaixo desfazer, ele desfaz tudo. Se eu apertar sair, ele vai sair do comando. Então eu fiz aqui o comando deslocar usando uma distância fixa de 100. Tudo bem? Mas existe outro jeito, que são as opções que aparecem lá embaixo. Uma delas é o através. Então eu vou selecionar aqui, ou clicar lá em selecionar. Vou vir aqui em deslocar. E vou clicar aqui, ó, nesse botão através, nessa opção através. Vou clicar nela. Vejam que ele marcou o objeto selecionado. E agora a distância eu vou selecionar a olho mexendo o cursor. Ó. Vou pôr para cima. Agora eu vou selecionar aqui e vou pôr para baixo um pouco menos. Vou selecionar ainda esse daqui e vou pôr bem pertinho aqui. Então eu posso vir aqui selecionando qualquer objeto e fazer um deslocamento de uma distância que é dada pelo quanto eu desloco o cursor. Tudo bem? Então essa é uma segunda forma de se fazer isso. Vou clicar em sair de novo. Se eu clicar em desfazer, ele desfaz tudo, tá? Sair. E agora nós vamos para outra opção, ó. A primeira distância fixa e o segundo usando a opção através. Agora eu vou usar a opção apagar. Selecionei o objeto, aí eu vou vir aqui, vou escolher deslocar, e agora eu vou selecionar a opção apagar aqui embaixo. Apaga objeto de origem após o deslocamento, após deslocar sim ou não. Quando eu mudar aqui, ele vai ficar como padrão. Estava em não, vocês viram que não apagou quando eu fiz, vou clicar em sim. Agora, eu estou com o através selecionado.
Ó, selecionei o objeto e desloquei o quanto eu quero. Ele apagou o anterior, ó, diferentemente do que ele fazia antes. Estão vendo como ele apaga o anterior? Vou sair daqui. Se eu não mudar lá, ele vai manter desse jeito. Vamos fazer o próximo para vocês verem como é que funciona. O próximo aqui é o camada. Vamos lá de novo. Para ficar mais fácil de entender. Ó. Deslocar, apagar e vamos colocar não. Tudo bem? E vou selecionar camada de novo e atual. Vou selecionar o através. Vejam que ó, eu vou deslocar para cima. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar e vou deslocar para cima. Vejam que eu tinha uma linha amarela, que agora ela ficou branca. Por que isso? Eu tenho duas camadas diferentes aqui. No objeto da esquerda é uma camada, no objeto da direita é outra camada. Vou sair aqui e vou abrir esse menuzinho do lado aqui para vocês verem, ó. Aqui do lado, no meio aqui do menu, eu tenho essa opção de camadas. Vou clicar nela. Vejam que eu tenho a camada 0 e a camada Depth Points, e no meio a camada 2 que eu criei com a cor amarela. Essa camada 2 foi criada por mim. Eu posso criar uma nova camada, vou clicar nela, por exemplo, lá, ó, nova camada, e vou colocar, por exemplo, camada 3, por exemplo. Eu criei uma nova camada. Eu posso agora, por exemplo, selecionar aqui nos 3 pontinhos uma cor para ela diferente. Ó. Vou selecionar uma cor. Vamos pegar uma cor ciano aqui. Ó. Eu determinei com essa camada cor ciano. Vou fechar aqui. Vamos fechar. É assim que se criam camadas, tá bom? O que vocês precisam entender, eu vou apagar aqui e vou apagar aqui. Esses dois desenhos aqui, essas duas linhas, estão em camadas diferentes. Quando eu faço o comando deslocar, eu posso selecionar, vamos lá, ó, deslocar, camada, atual ou de origem. Quando eu escolhi o atual, a minha camada atual é essa camada 0 que eu tenho a linha branca. Quando eu dupliquei, quando eu desloquei as duas linhas, as duas ficaram na camada atual, que é a camada 0. Vou mostrar como é que nós definimos a camada atual, tá? Daqui a pouquinho. Se eu colocar como origem aqui, ele vai fazer diferente, ó. Eu vou selecionar aqui. Eu estou usando o deslocamento. Vejam que agora, quando eu coloquei camada de origem, essa segunda linha aqui, eu desloquei ela, transformando o novo objeto na camada atual daquela linha que era a camada de origem, que é a camada 2 que eu tinha feito em amarelo. Não sei se ficou claro para vocês a diferença entre os dois. Se eu uso a camada atual, ele coloca a camada atualmente como é que eu vou dizer? Ele usa a camada corrente. Vou mostrar como é que eu defino a camada corrente. Ó. Eu venho aqui, ó, definir atual. É o que está ela como a camada atual. Se eu mudar aqui, ó, definir atual, ele muda agora a camada atual para a camada 2. Vejam que a camada atual fica mais fraquinha. Ó. Vou voltar a 0 como camada atual, definir atual. Vejam como ela ficou mais fraquinha. Vocês entenderam? A camada atual é aquela que eu seleciono. Vou voltar aqui. E quando eu uso, então, o comando deslocar camada atual, ele vai colocar os novos objetos sempre na camada atual. Vamos praticar isso daí? Eu vou deixar para vocês aqui, como exercício, 4 desenhos que eu quero que vocês façam. O último ali vai ser para fazer com camadas, tá? Eu vou mostrar como é que faz cada um
e aí vocês depois repetem como exercício. Esse daqui, o primeiro desenho, o primeiro exercício é: faça um círculo com raio 500 e use o comando deslocar com distância de 100. Esse círculo que eu fiz aqui tem camada 500. Eu vou deslocar, usar o comando deslocar com distância de 100. Então vou selecionar aqui o objeto, vou puxar ele um pouquinho mais para baixo aqui. Vou selecionar ele, vou vir aqui em deslocar, vou colocar aqui 100 como distância, Enter, e agora, ó, dependendo se eu colocar para baixo ou para dentro, para fora ou para dentro, é onde ele vai criar. Toquei. Estou fazendo tudo para dentro agora. Agora eu posso fazer para fora também, ó. Ele é meio sensível aqui na hora de pegar. Vejam que às vezes parece que não funciona, né? Então fiz aqui alguns comandos deslocar para dentro e alguns comandos deslocar para fora com distância de 100. Esse é o primeiro exercício que vocês repetem. Se você não sabe como é que faz o comando círculo, dá uma olhadinha aí nas aulas anteriores que eu tenho explicadinho, tá bom? O desenho 2, eu quero que você faça um triângulo equilátero de lado 300, ou seja, um triângulo que tem os três lados iguais, iguais a 300, e use o comando deslocar através. Vamos lá, então, eu vou pegar aqui, vou selecionar um lado do triângulo, por exemplo, vou vir em deslocar e vou clicar em através. Vejam que o lado selecionado, eu posso colocar ele para cima, para baixo, ó, qualquer distância. Vou colocar aqui nessa distância, por exemplo. Epa. Toquei aqui. Vou pegar esse outro e vou colocar aqui nesse canto aqui, por exemplo. Vou pegar esse outro. Veja que ele seleciona os cantinhos para mim, ó. Vou pegar esse outro, por exemplo. Vou fazer um desenho diferente aqui, ó, usando esse comando. O comando através, deslocar através, então, como vocês viram, não tem a distância certa. Eu coloquei o primeiro em qualquer lugar e os outros fui arrastando até cruzar com as linhas anteriores, ó. Então, eu quero que vocês façam igual eu fiz aqui para esse desenho. Tudo bem? Esse é o desenho 2. Se você também não sabe como faz um triângulo equilátero, vejam que os lados eles são separados, ó. Eu usei o comando line para fazer esse daqui. O exercício 3, opa, tá comum aqui, vou dar uma ajeitada, pera lá. Não mudei aqui, eu copiei e colei, mas não mudei. Exercício 3. Faça uma polilinha em formato de triângulo equilátero de lado 1500 e use o comando deslocar e apagar. Primeira coisa, eu acho que ainda não ensinei o comando polilinha para vocês. Eu vou fazer aqui em cima, vou repetir esse desenho, para vocês verem como é que faz. Então eu venho aqui em desenhar, uso a opção polilinha e vou fazer primeiro o lado de baixo desse triângulo. Vou tocar e vou fazer lá um deslocamento, ó, arroba 1500 menor que 0. E vou dar um Enter. Ele fez a linha de baixo. Vejam que é bem parecido com o comando linha, mas ele vai ficar um pouquinho diferente depois. Vou mostrar para vocês. Vou agora digitar a continuação, ó, arroba 1500, que é o lado, menor, vou pôr o ângulo agora de 120. Fiz o segundo lado e vou clicar aqui em fechar para fazer o terceiro lado. A diferença do anterior é que esse daqui, ó, vou selecionar ele, a polilinha fica como se fosse um único objeto. Ele não fica separado em três lados separados, tá bom? Vou dar um ESC aqui. Então esse daqui eu fiz para vocês verem como é que faz. Vou apagar ele. Agora nós vamos fazer o comando deslocar e apagar.
Então, vou selecionar aqui objeto, vou selecionar deslocar, vou selecionar apagar. Sim ou não? Vou colocar sim, que eu quero que ele apague, e vou colocar aqui uma distância de 500, por exemplo. Vejam que ó, ali é o meu objeto atual, que ele já está apagando. Ó. Se eu puser para fora aqui e tocar, ele deslocou as 3 linhas ao mesmo tempo do meu triângulo, que tinha sido feito com a polyline, que é polilinha. Em inglês é polyline que chama, tá? E apagou o anterior, como nós queríamos. Vou desfazer aqui para voltar ao que era antes. Vou clicar em sair, tá bom? Se eu fizer um menor, por exemplo, vamos fazer um menor aqui, vamos pôr uma distância de 100, 200. Vamos ver aqui, ó. Deslocar. Vou pôr uma distância menor aqui de 200, por exemplo. Enter. Ó, para fora 200, para dentro 200. Agora ficou um triângulo menor. Desfazer, sair. Tudo bem? Então esse é o exercício 3. E para terminar, eu quero que faça 2 círculos de raio 1000 em 2 camadas diferentes. Eu uso o comando deslocar. Deslocar camada igual a origem. Então eu tenho 2 círculos. Um aqui está na camada 2. E o outro está na camada 0. Tá bom? Então, o que eu quero que faça? Comando deslocar. Vou selecionar um objeto qualquer, um dos dois. Deslocar. Camada e origem, como já está. Ó, origem. Vou usar o através aqui, para eu não ter que ficar me preocupando com distância, tá? Já estou mexendo nele, ó, veja que o apagar está ativo, ó. Não tem problema, vamos deixar ele. Cliquei aqui e vou pegar o outro, vou fazer menorzinho. Vejam como ficou aqui. Eu mantive as mesmas camadas que eles estavam anteriormente e transformei eles em círculos diferentes, tá bom? Então aqui são os 4 desenhos que eu vou deixar como exercício para vocês. Esta foi a aula 7, usando o comando deslocar ou offset, como é em inglês. Mostrei para vocês como é que usa a polilinha também, que em inglês é polyline, tá bom? Camada em inglês é layer. Eu estou falando isso para vocês associarem ao AutoCAD em inglês. O que mais que eu tenho aqui? Eu acho que só foi o que nós vimos aqui nessa aula de hoje. Se você achou legal, gostou, curtiu, deixa o seu like, compartilha com pessoas que você acha que também podem aproveitar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações das novas aulas que nós estaremos lançando. E qualquer coisa, deixa sua dúvida, deixa uma sugestão. E por fim, pessoal, dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, que eu estou fazendo cursos online, totalmente gratuitos, como esse daqui. E no fim, eu emito certificados para aqueles que entregarem os exercícios, que eu vou fazer a correção deles e ver se vocês estão compreendendo. Se você quer, por exemplo, então, um certificado de AutoCAD, se inscreve aí no curso. Como eu disse para vocês, na descrição desse vídeo tem os links lá para os cursos. Faz o curso, entrega os exercícios e você vai receber um certificado totalmente gratuito aí nas suas mãos. Beleza, pessoal? Agradeço sua participação e espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.